A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 10 vereadores nessa sessão plenária com a ordem do dia 27 de abril de 2026. Ausente, os vereadores Davi André de Almeida, Caleb Coelho, Darlan de Jesus, Maurício Belaver e Leonora Broilo, ambos com faltas justificadas. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Boa noite, presidenta. Pessoas que nos acompanham nessa casa, imprensa, vereadores e vereadoras, o nosso cordial boa noite. Protocolo 0218 de 2026. Protocolos Gerais Externos número 27 de 2026. Poder Executivo. Ofício número 342 de 2026. Assunto: juntada de ata do concidade ao projeto de lei do Executivo número 10 de 2026. Protocolo 0223 de 2026. Pedido de providência número 072 de 2026. Fernanda Correa. Recolhimento do lixo e entulho na rua Wilson Tartarotti, 907, esquina com rua Evandro Casagrande, bairro 1º de Maio. Protocolo 0232 de 2026. Protocolos Gerais Externos número 29 de 2026. Poder Executivo. Ofício número 347 de 2026. Resposta ao pedido de informação 009 de 2026 do vereador Juliano Banguarten. Protocolo 0233 de 2026. Protocolos Gerais Externos número 30 de 2026. Poder Executivo. Ofício número 348 de 2026, resposta ao pedido de informação número 10 de 2026 do vereador Juliano Banguarten. Protocolo 0234 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 31 de 2026, Poder Executivo. Ofício número 349 de 2026, resposta ao pedido de informação número 11 de 2026 do vereador Roque Severnini. Protocolo 0235 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 32 de 2026, Poder Executivo, ofício número 350 de 2026, resposta ao pedido de informação número 12 de 2025 da vereadora Fran Bonassi. Indicação número 006 de 2026, Juliano Luiz Banguarten, pista de caminhada e academia de ginástica à terceira idade. Pedido de informação número 014 de 2026, Fernanda Correa. Esclarecimento sobre alteração de sinalização na Avenida Santa Rita e prejuízos ao comércio local. Pedido de informação número 15 de 2026 da Fernanda Correa, fila de espera para atendimento em neurologia e psiquiatria no município de Farroupilha.
Pedido de providência número 070 de 2026, Juliano Baumgarten, conserto do calçamento na rua Serapião Floriano Prado. Pedido de providência número 071 de 2026, Fernanda Correa, colocação de placa indicativa na entrada do bairro Ipanema. Pedido de providência número 073, Juliano Baumgarten, notificação para limpeza de terreno. Pedido de providência número 074 de 2026, Fran Bonassi, solicitação de mais uma servente para atuar na Escola Municipal Ângelo Chieli. Pedido de providência número 075 de 2026, Juliano Baumgarten, calçamento na rua Milornaghi. Pedido de providência número 076 de 2026, Juliano Baumgarten, proibição do trânsito de carretas na rua Natal João Chesca. Pedido de providência número 077, Classi Silvestrin, patrulhamento da estrada que passa nas proximidades do Caça e Pesca, Clube de Tiro Barragem, até a comunidade de Desio Blauti, e da estrada que liga a região do Clube de Caça e Pesca, comunidade de Montebérico. Pedido de providência número 078, Classi Silvestrin, patrulhamento da estrada que liga a linha caçadora à comunidade de Burati. Pedido de providência número 079, Classi Silvestrin, realização de pintura e sinalização das vias asfálticas que dão acesso ao município. Pedido de providência número 080 de 2026, Classi Silvestrin, patrulhamento em toda a extensão da estrada que liga as comunidades de Lídia Miller, São Luís e Santa Luísa. Pedido de providência número 081 de 2026, Classi Silvestrin, manutenção da estrada que liga a linha Paese nas proximidades das residências da família Remildo Cip, no sentido à comunidade de Burati. Pedido de providência número 082, Classi Silvestrin, manutenção em toda a extensão da estrada que liga a linha Miller à comunidade de Desvio Machado. Presidenta, para hoje era isso. Meu muito obrigado. Obrigada, secretário. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Severino. Senhora Presidente, né? Fernanda Correa, parabéns aí pela condução dos trabalhos. Cumprimentar também as demais pessoas presentes aqui, a ex-vereadora Glória, demais pessoas que aqui se fazem presente, a imprensa. Já foi. Nossa Câmara de Vereadores, que hoje está deveras desfalcadas. Eu quero iniciar fazendo uma fala naquela linha que eu tenho comentado, que eu acho que nós vivemos num momento de dualismo, de um lado e de outro. E sempre que eu posso, eu tento amenizar um pouco isso, porque o nosso Brasil tem sido vítima, não só o Brasil, acho que o mundo, né? Quem tem acompanhado aí as guerras, eu acho que pode também fazer a sua avaliação do quanto que o mundo caminha para os extremos. Parece que ninguém mais se acerta, né? Parece que quem tem mais poder vai tentando esmagar quem tem menos poder. E isso não é só uma prática da direita, é uma prática da esquerda também, né? É uma prática dos extremos, na verdade. Não é novidade para ninguém que eu tenho um posicionamento mais de centro, pendendo para centro-esquerda. E não é novidade para ninguém que eu consigo dialogar com pessoas da direita, da esquerda, mas sempre tem os extremos, né? Aqueles extremos que é bom a gente se afastar.
E recentemente a gente, enquanto profissional, teve na defesa aqui do vereador Maurício Belaver. E eu encontrei muita gente de esquerda criticando. Até perguntei para ele, que ele tem um negócio, eu perguntei, quando tu vai vender os teus produtos, tu aceita vender para quem é de direita ou tu só vende para quem é de esquerda? Ah, mas isso não tem nada a ver. Pois é, o meu serviço também não tem nada a ver. Eu vendo um serviço. Ou quando tu tem um negócio de direita, tu não quer receber o pessoal de esquerda para comprar? Ou quando você vai no médico, você pergunta, tu é de direita ou é de esquerda, senão não vou te deixar examinar? Quando vai ao dentista? Quando você vai na feira do agricultor ali comprar os produtos no sábado de manhã, que são maravilhosos, você pede se quem produziu é de esquerda ou de direita? Então tem uma babaquice que acaba se esparramando, mas é mais nas questões políticas, porque sempre que a pessoa pode machucar alguém de um outro partido, não importa qual os meios que se usa. Infelizmente é isso, né? Se usa. Sempre que se pode machucar alguém que é bolsonarista, não importa os meios, mas se machuca. Sempre que pode se machucar alguém que é lulista, não importa os meios, mas se machuca. Então acho que esse tipo de política precisaria ser sopesada pelo eleitor. Que esses extremos não levam a absolutamente nada. Eu tenho 4 mandatos de vereador e eu desafio alguém dizer que um dia eu pisei na cabeça de alguém para subir, para conseguir votos. Podem pesquisar. Ou de alguém que um dia vai dizer que eu dei alguma coisa em troca de um voto. Então eu acho que a história vai sempre ser contada por alguém, mas também pode ser por alguém que pode protagonizar a sua própria história. E nesse sentido eu quero dizer que fui na última quinta-feira numa palestra aqui na Câmara de Indústria e Comércio, com o prefeito, assisti a palestra do prefeito Jonas, e só abri um parênteses aqui para dizer que estive agora no final do dia conversando com o secretário de Agricultura, com o Renan Bondan, que me convidou para ir até a secretaria, conhecer ali os programas da secretaria, e também coloquei algumas sugestões para ele do que eu entendo que poderia ser melhorado. E trocamos umas ideias e acho que tivemos uma boa reunião. E nessa palestra que teve o prefeito, eu quero chamar a atenção para um ponto. E lá estava o Jorge, inclusive, né? Eu acho que não tinha outros vereadores, eu acho que só estávamos nós dois. Chamar a atenção para um ponto que eu considero positivo, que é a capacidade de reconhecer os programas quando não são seus. E nesse sentido, o prefeito fez abordagem de 3 programas ali que eu considero importante. Do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é um programa do governo federal, que ele funciona como um processo de seleção de projetos, né? Em vez do governo federal definir sozinho os recursos que serão aplicados, as prefeituras apresentam projetos e depois esses projetos, há uma disputa pelos investimentos e os municípios que oferecem os melhores projetos acabam levando também valores importantes para o seu município. Então aqui no nosso município, a gente tem algumas obras que são recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, que é do governo federal, que hoje importa em torno de 17 milhões, que não é pouco recurso, né? É um bom valor. Aqui nós podemos falar da Unidade Básica de Saúde, esse do Posto Central, o Céu da Cultura, que é um centro cultural público voltado ao acesso à cultura, esporte e inclusão social, e outros investimentos. Bom, depois tem um outro programa que se chama PSEG, que é um programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública, que é um programa de quem? Do governo do Estado. Eu me lembro, quando eu era presidente da União de Bairros, que nós fazíamos vaquinha
lá, Gilding, tu que é ligado às associações, fazia vaquinha com as mecânicas, para as mecânicas arrumar as viaturas da polícia, Jorge, tu que já foi presidente de bairro também. E as mecânicas levavam para lá a viatura da polícia para arrumar. Era um Palio velho, uma Saveiro não, uma Paraty, sabe esses caminhonetes velhos, esses carros velhos. E hoje o programa do governo federal, ele tem um programa que as empresas que decidem participar podem destinar 5% do ICMS devido para um projeto previamente aprovado pelo governo do estado. E aí, você pode comprar viaturas, equipamentos, armamentos, coletes, tecnologias, reformas. Por exemplo, aqui em Farroupilha, nós podemos aqui dizer que teve um atendimento ao Corpo de Bombeiros, teve atendimento à Polícia Civil, com monitores, reformas, enfim, e também para a Brigada Militar. Depois nós temos um outro programa, que é um programa de incentivo ao acesso asfáltico. Esse é o programa que eu mais acho bom do governo do estado. Porque ele é um programa que permite que as empresas recebam posteriormente o crédito de ICMS. Ou seja, se a empresa arrecadar o ICMS, ele não fica aqui no município, a parte do município. Ele vai e vem voltando, volta para o estado uma parte e outra partezinha para o município. Quando que, nesses programas, a parte fica aqui, do estado inclusive, né? Claro que para isso não é quem quer, não é como se quer, existe um critério para isso. O governo do estado analisa, aprova e autoriza o projeto. Após a execução, a empresa recebe o crédito tributário de ICMS, ou seja, a empresa aporta e vai descontando no seu crédito tributário. Esse programa ele prioriza acessos municipais, ligações entre a cidade e as rodovias estaduais, trechos estratégicos para o agronegócio e áreas industriais e logísticas importantes. Se nós pegar aqui na questão das indústrias, nós vamos ver que a Avenida das Indústrias aqui vai ser pavimentada com esse recurso, certo? Então esse programa, essa pavimentação que foi lançada aqui no bairro industrial ali, é com recursos do programa do governo do estado em parceria com as empresas e município. Se nós pegarmos lá em cima na linha Jacinto, aquela parte que vai ali de Santo Antônio e liga lá o Moinho do Rigon, também é com esse programa. E se nós pegarmos aqui aquela perimetral oeste aqui, que vai ser aqui no Grêmio São Luís ali, também é com esse programa. E se nós pegarmos a Avenida Imigrante aqui, Jairo, tu também é lá da Associação do Cinquentenário, essa avenida aqui dos imigrantes que pega aqui em direção a Nova Milano, passando por trás ali do loteamento milanês, também é desse programa. E aí as empresas podem se credenciar, mas não é todas as empresas, porque tem empresas que já se comprometeram com esse crédito em outros programas. Mas aqui em Farroupilha, por exemplo, tem diversas empresas que participam. Pode ser que a gente vai fazer alguma injustiça, mas vamos citar algumas aqui: Tramontina, Soprano, Trombini, Bigfer, Maltec, entre outras, né? E a gente pode citar aqui essas obras aí, que eu acabei comentando, que são programas, obras executadas por esse programa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os municípios não são uma célula isolada, e não é uma ilha. Você depende, né? Você depende do governo federal, seja de que partido for. Você depende do governo do estado, seja de que partido for. E todos os municípios dependem-se uns com os outros. Agora, eu acho que vale a pena aqui fazer um parêntese e puxar pela nossa memória quando foi que a gente viu o estado fazendo asfalto no nosso município. Na colônia, né? Eu me lembro que foi feito aquele pedaço que vai para Montebérico aqui, né? Que foi na época do governo Olívio Dutra. E eu acho que teve depois uma participaçãozinha no final ali, alguma coisa do governo da Ieda. Depois eu me lembro
que teve a subida da serra aqui, que foi feita a terceira pista, que foi o Rigoto. E eu não me lembro de outra obra. Alguém lembra aí? Não sei. Agora você pega aqui fazendo asfalto lá na Colônia, o governo do estado. E eu acho que são coisas importantes que a gente tem que reconhecer. Você pega obras do governo federal, 17 milhões para a cidade, não é pouca coisa, né? Foi feita a linha Boêmia, do governo do Tarso. E por aí vai. Então eu acho sempre que a gente precisa entender que na política também dá para reconhecer os feitos dos outros. Por que quando vem uma empresa e conta o que fez, todo mundo acha o máximo? Mas se vier um governo e falar o que fez, todo mundo acha que ele está fazendo política. É uma coisa ingrata às vezes, né? Então eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão e entender que nem tudo o que é de um lado é bom e o que é de outro lado é ruim. Eu acho que existem problemas em todos os lados, tem na esquerda, tem na direita e tem no centro e vai continuar tendo. Mas ainda a democracia é a melhor forma de a gente participar, das pessoas participarem. Então eu faço essa fala para dizer que estamos aqui também para reconhecer as coisas boas dos governos, tanto do município, quanto do estado, quanto da União, né? Estivemos domingo no almoço em São Marcos, onde teve uma bela de uma festa, um belo almoço, acho que em torno de umas 1000 pessoas lá, e comida boa, ambiente bom, sempre muito bem atendido ali, por aquelas comunidades que ainda conseguem servir na mesa, mais de 100 pessoas trabalhando. Isso não é muito fácil também, né? Você administrar a sua comunidade também é um desafio. Também é um desafio. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado. Senhora presidente. Obrigada, vereador Roque. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidenta. Que alegria te ver nessa cadeira, minha amiga. Espero que tu faça um ótimo trabalho nesses dias aí que o presidente não está na casa, né? Está nos representando lá em Brasília, junto com outros colegas. Te desejo muito sucesso. Quero também cumprimentar todas as minhas colegas, os meus colegas vereadores, ao público que nos prestigia aqui, também quem nos acompanha de casa. Eu vou falar hoje sobre um assunto muito importante que foi divulgado agora na última semana, que é sobre os dados do Mapa Autismo Brasil, mostrando a invisibilidade que milhares de famílias enfrentam todos os dias. Números duros e claros. A maioria dos diagnósticos acontece na infância. 72% desses diagnósticos acontecem na infância. E isso revela algo muito grave. O sistema ainda trata o autismo como se ele acabasse quando a criança cresce. E não acaba. A gente teve aqui uma palestra e as gurias, as servidoras, acompanharam a dificuldade que aquele homem tinha de se comunicar. A dificuldade que ele tinha de conseguir se manter no mesmo padrão de fala. Por quê? Porque ele não teve terapias na infância. Porque ele não sabia que ele tinha um diagnóstico. Ele enfrentou dificuldades, mas ele não sabia o que era aquilo. Então, é isso quando a gente pede que se tenha as terapias, que se tenha, que a gente possa oferecer para essas crianças hoje, né, o máximo possível de intervenções, para que na vida adulta eles possam ter uma vida dita normal, uma vida em sociedade, uma vida com autonomia. E quando os autistas envelhecem e viram adultos, viram idosos, seguem precisando de respeito, seguem precisando de políticas públicas. E o caso do Rafael mostrou muito bem aqui para nós na outra semana que passou. E quando, na verdade, quando isso acontece, quem percebe os primeiros sinais do diagnóstico é a mãe, é o pai, é a família, que não tem muitas informações, que não sabe o que está acontecendo, mas sabe que aquele filho é diferente. Então, 56% dos casos é identificado na família, segundo o Mapa Autismo Brasil.
11,5% é identificado pelo próprio autista. Ele se sente diferente, essa pessoa se sente que não faz parte de uma sociedade, se sente fora do contexto. E 9,4% é identificado pelo professor. E aqui eu quero fazer uma crítica muito grande. Onde estão os profissionais da medicina que não estão nessa lista, como os principais, como os primeiros da lista? Porque cada criança, cada bebê faz acompanhamento com profissionais da saúde, seja pelo SUS, seja pelo particular. E onde estão esses médicos que não estão identificando que essas crianças têm um diagnóstico e que precisa de intervenção? O que falta aqui é responsabilidade técnica e institucional. O médico não aparece no topo dessa lista, e ele deveria estar. Ele deveria estar aqui. E depois do diagnóstico, começa uma batalha gigantesca, que é a batalha por terapia, é a batalha por atendimento, é a batalha por inclusão escolar e dignidade. 16,3% não fazem nenhum tipo de terapia. 56,5% fazem até 2 horas por semana, que não é nada. 2 horas são 2 atendimentos. E isso não é escolha. Isso é a fila do SUS. É o alto custo do particular e negativa do plano de saúde. Isso é abandono institucional também. 35,3% paga plano de saúde. Muitas vezes tira do próprio sustento, tira do alimento para pagar o plano. 28,5% tira do próprio bolso, que é quando consegue pagar de forma particular. E 15,5% vai pelo SUS, que é quando tem o mínimo possível das terapias. Na educação, a realidade também é muito difícil. As crianças são matriculadas, mas sem professor de apoio, sem PEI, sem profs de AE e sem adaptação sensorial. E aqui eu já falei no outro dia, aqui nesta casa, reconhecendo o trabalho que foi feito pela Secretaria da Educação, que está longe de ser o ideal, longe, mas está muito melhor do que o ano passado. Muito melhor. A gente consegue ver que teve evolução nisso, que teve capacitação, tanto para os monitores quanto para alguns professores também da área. Então, a gente vai avançar, mas ainda precisa de muito para a gente chegar no ideal. E, por isso, eu digo com clareza que estar matriculado não quer dizer que a criança está incluída. Não quer dizer. Porque a inclusão de verdade exige estrutura, preparo e compromisso. E o Juliano é professor. Tem alunos, inclusive, que estão no espectro autista. Ele sabe do que eu estou falando. Então, aqui é o ponto central que esse mapa mostra. O problema do Brasil não está na falta da lei, está na falta do cumprimento dela. São 5,6 milhões de brasileiros que estão dentro do espectro autista. E isso é muita gente, gente. É muita gente. 5,6 milhões. Temos leis, temos direitos reconhecidos, temos normas. O que falta é prioridade política e fiscalização séria. Não pode ser só de asfalto que as prefeituras e os municípios e os estados têm que fazer, têm que entregar e têm que mostrar para a população. A gente tem que sensibilizar, tem que pensar nas pessoas, tem que cuidar das pessoas. E é muito falado isso. Vamos cuidar das pessoas, mas na hora de cuidar, não cuida. Então, isso é muito importante. A gente não pode aceitar que mães precisem implorar por laudos, que pais precisem escolher entre pagar a terapia ou pagar as contas, que é o que eu falei, que muitas vezes as famílias tiram do próprio sustento para que isso aconteça. Que crianças sejam empurradas de sala em sala sem suporte adequado. E isso acontece em todas as cidades. E aqui não é diferente também. Essa luta não é de um grupo, essa luta é de toda a sociedade. Quando eu falo aqui que são 5 milhões de pessoas, é muita gente, eu vou frisar isso aqui. É muita gente. E a gente não está falando só de criança, a gente está falando de criança, de adolescente, de adulto e de idoso. Porque tem muitas pessoas que na vida, agora, depois de idosos, começam a compreender melhor sobre o tema, vão atrás e também, muitas vezes, são diagnosticados tardiamente. E para que esse diagnóstico? Muitas vezes as pessoas se perguntam, por que agora, depois de tanto tempo? Mas também é uma forma de acalento, de entender que não era porque ele não queria fazer certas coisas, era porque ele não conseguia. Era porque aquilo tinha nome, e o nome disso é espectro autista. O nome disso é
ter dificuldades sensoriais, é ter dificuldades de socialização. Então, isso tem nome. E é isso que eu falo sempre. Procurem, a gente precisa procurar, a gente precisa não só informar, mas a gente precisa dar para as pessoas a oportunidade delas procurarem essa ajuda. Por isso eu digo aqui que eu espero, né, que o mês de abril está acabando. E por isso que eu quis fazer essa fala hoje. No mês de abril é tudo bonito, todo mundo lembra. É um mês intenso de atividades sobre o autismo. Mas maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, todos os meses, quem vive o autismo vive todos os dias. Não vive só no mês de abril, que seria muito bom, por sinal. Mas não é isso que acontece. As famílias vivem o desespero, muitas vezes, de não conseguir os acessos todos os dias. E aqui eu vou fazer um pedido que não é fazer o que dá, é fazer o que tem que ser feito. A gente precisa olhar para essas pessoas e pensar em políticas públicas para o espectro autista. Obrigada, presidenta. Obrigada, vereadora Fran. Convido o partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abro mão. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça o uso da tribuna. Fará o uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, senhora presidenta. É um orgulho te ver hoje, nessa noite aí, presidindo os trabalhos da casa, né? A gente, enquanto vereadora mulher, se orgulha, né, de poder ver você aí nessa noite. Quero cumprimentar também meus colegas vereadores, colegas vereadoras, a comunidade que nos acompanha através das redes sociais, as que nos acompanham nessa noite também. Quero cumprimentar a Glória, ex-vereadora, ex-presidente dessa casa, o Benáquio, que é assíduo aqui na casa, o Polícia, o Jairo também, vindo representar a comunidade ali do Cinquentenário também, e cumprimentar os servidores da casa e a imprensa aqui presente com o Adamate, TV Serra e Farroupilha. Hoje eu quero usar esse espaço para falar sobre algo fundamental na vida pública. A importância das parcerias entre os legisladores em todas as esferas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Porque nós, enquanto vereadores, somos a porta-voz, o porta-voz e a entrada de todas as demandas da nossa comunidade. Nós é que somos a voz da comunidade aqui na Câmara, né? Somos nós que ouvimos de perto todas as necessidades da nossa população. Mas muitas vezes, para transformar essas demandas em realidade, nós precisamos ir muito além. Precisamos construir pontes, buscar apoio e trabalhar em conjunto com quem também representa o nosso povo em outras instâncias. E é justamente sobre isso que eu venho falar nessa noite. Recebi com muita satisfação a confirmação de uma importante indicação de emenda parlamentar destinada ao nosso Hospital São Carlos, a nossa única casa de saúde aqui do município. Fruto de uma articulação séria e comprometida com representantes que têm se demonstrado e dado muita atenção à nossa cidade também. Quero aqui mencionar a importância em termos um bom diálogo com os deputados estaduais e federais, pois é através desta parceria que conseguimos contribuir para viabilizar recursos importantes para a área da saúde, em especial o nosso querido Hospital São Carlos. E nesta tarde, tivemos eu e o meu esposo, Fernando Silvestrin, entregando uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil ao Hospital Beneficente São Carlos, onde a superintendente geral do hospital, a senhora Janete Tuigor D'Agostini, nos recebeu com muita alegria e falou da importância desse recurso para o bom andamento do nosso hospital. Este é um exemplo claro
de que quando temos diálogo, respeito e compromisso com a população, os resultados aparecem. Mais do que nunca, a política precisa ser feita com responsabilidade e muita união. Não importa o partido, não importa a posição. O que importa é o resultado lá na ponta, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, como bem falou o meu colega vereador Roque Cervellini. Eu acredito que nós todos que estamos aqui, estamos representando uma parte da população, e quando se busca recurso, quando se trabalha com diálogo, com compromisso com a comunidade, a gente tem que deixar de ser mesquinha muitas vezes e se deter em questões partidárias. E sim, hoje a bandeira que a gente leva aqui nesta casa é a bandeira da nossa comunidade. Porque quando se busca recurso para o hospital, todos nós ocupamos essa casa de saúde. E todos nós sabemos o quanto é importante sermos bem atendidos, termos os recursos que precisa, às vezes, para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor na questão saúde também. E é com esse propósito que eu reafirmo aqui o meu compromisso em seguir buscando recursos, fortalecendo parcerias e trabalhando de forma incansável pelos interesses da nossa comunidade. Porque quem está aqui nesta casa tem uma missão bem clara, que é representar o nosso povo, defender o povo e lutar por melhores condições de vida para cada cidadão farroupilhense. E esta vereadora seguirá firme neste caminho, dialogando, construindo e buscando tudo aquilo que possa trazer benefícios concretos para o nosso município. Esse é o meu compromisso, essa é a minha missão. Então, que seguiremos todo mundo firme, Estou bem feliz com essa conquista, Que é uma conquista de todos, Era isso, senhora presidente. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Glaci. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarto. Senhora presidente, parabéns por estar conduzindo os trabalhos desta semana. Sei que fará, mesmo que curta a tua passagem, mas fará um belo trabalho e com certeza nos representará muito bem. Então, lhe desejo um profícuo trabalho. Cumprimento a Glória, sempre vereador dessa casa, o Adamate da imprensa, todos os cidadãos, o Polícia, o Benac, o AEV, etc., para a gente não se perder nas citações. Cumprimento meus colegas vereadores, as colegas vereadoras, assim vai. Bom, tem vários assuntos. Primeiro, de uma forma bem objetiva, eu quero lamentar e pesar a passagem do Hildo, ex-vereador dessa casa, um cara simples, humilde e trabalhador, que partiu na semana que passou, inclusive por conta deste fato, não houve a sessão ordinária da última segunda-feira. Desejar meus sentimentos à família e também fazer um referendo aqui em 2015, quando discutiu o Plano Municipal de Educação. O Hildo, juntamente com outros vereadores, sofreram muitos ataques de fake news com o Plano Municipal de Educação, com a tal da ideologia de gênero. Se passaram 11 anos e aí a pergunta que eu faço para todas aquelas pessoas maldosas, sem caráter e sem escrúpulo. Quantas pessoas passaram por todos os processos das fake news que foi disseminada ferozmente naquele ano? Nenhuma, Então, canalhas, canalhas e canalhas. Quando foge o campo democrático e ataca as pessoas e não as ideias, não tem outro adjetivo. Então, em memória do Hildo, quero deixar esse registro aqui por ele. Bom, Rose ou Gabi, coloca lá no telão o print da iluminação. Eu fiz uma solicitação ao Diogo, e está aqui a cobrança para ele, porque mais de um mês eu solicitei na rua Vicente Dalmolin, tem uma lâmpada que provavelmente se queimou a fotocélula. Está lá.
é dinheiro público, ela fica o dia inteiro ligada. Eu pedi para ele, verifica. Até agora, nada. Então, está entrando no caminho, muita mídia e pouco resultado. Fica a cobrança. E nós vamos agora fazer um questionamento a fundo sobre a questão dos cabos. O que está sendo feito com os cabos que são retirados? Tem chegado denúncias cabeludas, mas nós vamos agir com ética e vamos fazer uma indagação. Então fica esse primeiro registro. Segundo, eu quero que tu coloque sobre da rua Adelmo Keber no 1º de maio. Uma obra que o governo municipal fez, que bom, teve importante, foi feito o calçamento e foi feito o passeio público. Até ali tudo certo, que bom, só que tem alguns detalhes, né? Não se colocou o piso tátil que indica o final e nem também o guarda-corpo. Tem mais de 1 metro. Então, olha a minha foto, o meu tamanho, eu tenho 1,93, até onde que literalmente vai. Uma pessoa com deficiência visual, se for passar, vai cair. Então, aqui é uma crítica construtiva, não tem o piso ali, a parte das bolinhas que indica o fim. Então, fica aqui uma providência que seja colocado um guarda-corpo, bem como uma sinalização com o podotátil ali, com as bolinhas, porque para evitar algum acidente. Tá? Se alguém não acredita, tem as imagens e também pode levar adiante essa questão. Então, é uma crítica construtiva no sentido para a gente evitar que alguém venha se machucar. Quero também que tu coloque no telão, Rose, por gentileza, as fotos da carreta da rua Natal João Sesca, que foi um dos pedidos de providência que eu fiz. Esse pedido aqui, ele não é de agora, tá? É desde a legislatura passada. Fica na rua Natal João Sesca, no bairro Cruzeiro. Na descida dela tem algumas indústrias e ali deveria ser proibido de subir carretas, porque é um morro literalmente íngreme, estreito, e não é a primeira vez que acontece de carretas ficarem encavaladas e na última vez pegou um canto de um pátio, pegou veículos. Então, assim, tem que cortar antes. E quando eu me refiro a cortar antes, é que não pode subir ali. Tem que ter uma sinalização. Tem um departamento de trânsito, não é o Caleb mais que cuida, né? O Alessandro, mas tem engenharia, tem corpo técnico, alguém que possa vir e fazer uma solução. A solução é achar uma alternativa. Pode ser que mude o curso, etc. Por isso que tem os técnicos, né? Se a gente fosse discutir educação, com certeza eu teria uma resposta factível. Senhora Presidente, só para concluir, então, peço que dê uma atenção, porque algo mais grave pode acontecer. Então, nesse espaço são as minhas manifestações. Obrigado. Obrigada, vereador Juliano. Com a palavra, o vereador Joel Correa. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui, quem nos acompanha também de suas casas. Hoje, então, eu venho falar um pouco aí sobre a agricultura. Não é muito o tema que eu debato bastante, mas com vários colegas trazendo as demandas aqui, falando bastante, eu resolvi ir atrás, então, e entender um pouco o que está acontecendo aí com a nossa agricultura. Assim como eu sei que o vereador colega Roque também esteve por lá hoje, né, Roque, conversando com o secretário Renan, e então o Renan está atendendo aí os secretários, vereadores, a população, e para entender um pouquinho, né, então eu sei que o Renan me passou aí que são quase 700 quilômetros de estradas, né, no interior, aí onde eles têm que atender, é uma demanda muito grande e ele vem fazendo isso. Claro que o serviço sempre tem, né, mas a gente esteve por lá para entender um pouquinho, então ele é responsável pelo patrulhamento, pelo alargamento de via, revestimento de estrada, limpeza de valos, instalação de tubulações e por aí vai, né. Então é bastante coisa que está acontecendo, o trabalho vem sendo feito e estive com ele também hoje na secretaria e semana passada estivemos passando em loco também para ver algumas comunidades onde o serviço já foi executado, né, como Mundo Novo, Linha Jacinto, Serraria de Nova Milano, Linha
80, linha 47, Granja Stragliotto, lá em Nova Milano, linha São José, linha Caravaggio, Caravaggio, linha Amizade. Então, andei bastante com ele pelo interior para a gente ver o que está sendo feito pela secretaria e vi que está sendo feito trabalho. É o trabalho acontecendo, não é o discurso vazio aqui, porque eu estive em loco vendo mesmo a situação, né? E sei que nós aqui como vereadores, a gente tem o trabalho de cobrar e deve ser feita essa cobrança, e também posterior aí a gente deve ver também se está sendo feito ou não, né? Se está sendo atendido essas demandas, porque ele passou que bastante coisa aí ele está atendendo aí a todos pedidos de vereadores, da comunidade, quem vai lá, então ele vem fazendo o trabalho, né? E também aqui a gente tem que entender como funciona um pouco, ele estava me explicando lá a questão da secretaria, que hoje eles têm uma programação técnica, né, para atender todas as FRs aí do interior. Então o secretário recebe diversas demandas, que nem eu falei aqui, mas eles têm uma programação, então não dá para toda hora também estar parando para atender pedido aí isolado, porque tem a questão da programação e por ser 700 quilômetros de estradas, às vezes aí se parar de um lado, tirar a máquina que está de um lado da cidade para o outro, e acaba atrapalhando essa programação, mas que ele vem atendendo, né? E quando a gente olha aí um todo, a gente conversou com alguns moradores de algumas comunidades aí, então a percepção da comunidade é que a gente vê aí um reconhecimento, né, do trabalho aí da Secretaria de Agricultura que está acontecendo. Então a comunidade ela está sendo atendida e eles relataram isso para mim como vereador que estive lá com ele em algumas comunidades, a comunidade aí então entendendo que as demandas estão acontecendo, né? E como o secretário ali, inclusive, ele me disse que mantém o atendimento aí direto para todo mundo, né? Que nem eu falei aqui, ele atende a comunidade lá todas as quartas-feiras, então ele tem o dia que ele recebe a comunidade para estar atendendo eles. Então, é um comprometimento aí e é presença aí no nosso interior, né? E nessa semana aqui também, que ele me passou e que o trabalho segue, está sendo executado aqui, hoje em Mundo Novo, linha Miller, Julieta, São Roque e Estrada da Serraria ali em Nova Milano. Então, essa semana aí segue diversas frentes de trabalho da Secretaria, né? E também me relatou o secretário que pela primeira vez na história do município, a Secretaria de Agricultura está custeando o transporte de estudantes da área rural que frequentam a escola agrícola. Isso é um investimento no futuro, né? É dar oportunidade para quem vive no interior. E mais uma demanda também que ele me relatou que vai ser, que eu vi que foi bastante discutida aqui, a questão do Salto Ventoso, lá que tem o Morro do Salto Ventoso, uma questão aí que toda hora é pauta, e ele me relatou aqui então que está sendo um processo de licenciamento para uma solução definitiva, né? Porque está enfrentando aí problemas que já é antigo na comunidade, mas está tentando a solução aí definitiva, então está num processo de licenciamento e nos próximos dias aí é para ter a solução disso. Então era isso, senhora presidente. Aqui a gente segue cobrando, sim, é o papel nosso, né? Mas também devemos reconhecer quando o trabalho, a gestão entrega. E hoje o que se vê no interior aí são estradas sendo melhoradas, a comunidade sendo atendida e uma secretaria que trabalha com organização e presença. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Joel. A palavra está com o vereador Jorge Sense. Senhora presidente, colegas vereadores, a todos que aqui nos assistem, a Damate que nos leva até os lares das famílias da nossa comunidade. Vou saudar a todos aqui, sintam-se citados, para mim ser breve em si. Eu quero aqui parabenizar a fala do colega vereador Roque Sevenini, acho que foi uma fala bem importante e justa. Eu acho que é isso, porque às vezes a gente se debruça ou se debate que foi governo A, governo B, governo C, e na verdade todos os governos devem, e são exemplos aqui que o senhor citou, estão conseguindo trazer retorno para o cidadão farroupilhense. Eu acho que isso também é importante, tendo em vista que o governo em si tem um setor debruçado em cima de buscas de projetos. Eu acho que isso também é importante. Mas que bom, e espero que os próximos governos, estadual e federal, também continuem. E eu tenho uma preocupação referente ao governo estadual, tendo em vista que concordo também que até pouco tempo atrás praticamente não vinha recurso para fazer pavimentação. Isso é fato. Mas me preocupa porque o ano que vem a dívida com o governo federal já deve ser retomada em si para
para os pagamentos, e aí talvez o dinheiro que está sendo hoje disponibilizado para a sociedade possa não ser tão não ser mais possível como está sendo hoje. Espero que os governos continuem com esta possibilidade, tendo em vista que é um retorno para a cidade e para o cidadão. Eu quero falar também, e só uma pequena pincelada, hoje qualquer, dentro da fala do próprio vereador também, quando ele se remete à questão política, mas Roque e colegas, qualquer fala, ela é polarizada. Um acidente de trânsito que é postado numa rede social, as primeiras 4 ou 5 falas são referentes ao acidente. As demais é polarização. Foi porque fulano é esquerda ou Beltrano é direita. Então, isso é fato. Isso é fato. Então, eu vejo que isso não contribui para a sociedade, nem para engrandecer nada, e nem para resolver o problema. E aqui eu falo da fala do vereador Juliano, né? Eu concordo que ali precisa uma placa de sinalização, mas eu tenho certeza que a placa, se ela estivesse no início, lá junto à empresa em si, talvez o próprio motorista ele furaria a proposta e ele subiria. Então, cabe a nós, eu acho isso, entende? Vermos, se eu subir essa rua íngreme, talvez eu vou ter problema, sabe? Então, falta isso, eu vejo. Não, concordo, eu acho que é justo, eu concordo que tem que ser sinalizado, mas ela tem que ser sinalizado e até talvez uma orientação da própria empresa. Né? Estaciona o caminhão dessa outra forma e tu sai pelo outro lado. Eu acho que também seria isso. Mas também eu quero aqui levar uma questão, né? E eu já havia falado com o próprio prefeito municipal e reforço aqui que nós precisamos melhorar as nossas vias públicas. As vias do nosso município estão precisando de mais atenção. São valetas que são abertas para fazer uma construção ou um engate de água, e a demora para a reposição, e mesmo repondo o paralelepípedo, ela vai criar um solavanco. Isso é fato. Então tem que se encontrar talvez porque a grande maioria das nossas vias tem solavancos. E isso tem ali o paralelepípedo, mas foi em decorrência ou do passar do tempo, ou de uma abertura de entrada de vala, que foi reposto, porém, ela está com o solavanco e criando um problema para o motorista e para seu veículo. Então, acho que isso é importante, prefeito, eu já havia falado com o prefeito Jonas, e reforço aqui. Fazer uma ação concentrada de reposição de paralelepípedos, conserto das nossas vias públicas, que é importantíssimo, porque talvez hoje eu vejo que a questão da iluminação em a grande parte da sociedade, da comunidade, ela está praticamente atendida. Com alguns pontos, né, tem falha sim, mas a grande parte em si, só para concluir, presidente, a grande parte ela está meio que a contento perante a população. Se nós conseguíssemos, talvez, melhorar também a via pública, eu vejo que se faria um grande passo, um grande avanço para que a gente atendesse à necessidade básica do cidadão. Então é isso. Obrigado, presidente, por me ceder um pouco mais de espaço. Obrigada, vereador Jorge. A palavra está com o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadoras, vereadores. Polícia, seu Benáquio, Jairo. Dos grandes temas aí levantado pelo nosso colega vereador Roque aí é a questão da importância de alinhar os programas municipais, né, Roque? Com o governo federal. Enquanto cada um faz a sua parte, eu acredito que as coisas funcionam melhor, né? Então, e quem cresce é o município. Esse programa PIA, eu acho um programa fantástico, né, pois também contempla as empresas, a comunidade e os acessos a esses locais aí que são fundamentais para o desenvolvimento e a mobilidade urbana. Além disso, na Avenida das Indústrias, haverá um benefício adicional ali na questão dos paralelepípedos. Retirados serão reaproveitados em outros pontos da cidade, ou seja,
um projeto inteligente e sustentável. Afinal das contas, aí quem ganha é o nosso município e principalmente a população. Nessa questão que o Jorge, meu colega Jorge, levanta aí, na questão dos... Sempre tem alguns pontos, né, Jorge, para serem melhorados, né, na questão da mobilidade urbana ali, né, de buracos que dão solavanco. Eu tenho um exemplo claro que é lá no Cinquentenário, né, onde é que foi feito uma parte das obras de saneamento lá, então eu tenho locais ainda que estão intransitáveis, né, então a gente tem que ter... Acredito que teria que ter um olhar daqui a pouco, de repente, aí em cima dessas questões para ter uma equipe para fazer pequenos reparos, né? E acho que ia ajudar bastante a eliminar vários problemas aí no município na questão dos buracos nas ruas aí, né? E eu queria também comentar aí sobre o primeiro torneio de voleibol de areia que aconteceu lá na Beach. Então, sobre o torneio do Bagurias. Foi o domingo o dia inteiro, então o nosso município com mais um grande evento de areia aí, proporcionando para agregar aí num espaço aí para os esportistas farroupilhenses aí poder praticar o esporte. Era isso, presidenta. Muito obrigado. Obrigada, vereador Cilo. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança ao vereador Juliano. Bom, usar esse espaço, quero falar de um outro assunto. Na última segunda-feira também era uma das pautas que eu iria abordar aqui no parlamento, só que por conta do cancelamento da sessão eu não pude me manifestar. Na segunda-feira passada eu visitei o Moinho Covolã. Gentilmente o Kiko Paese, que é o diretor de cultura, foi lá. Me acompanhou o Gelson, enfim, foi também o pessoal, a equipe do Homero, para poder literalmente tirar os pregos, a trava lá com o pé de cabra, para a gente poder entrar no pátio ali. E a primeira impressão, ela é assustadora. Fazendo um breve retrospecto, quando o município comprou, um dos familiares lá que tinha feito alguns investimentos, colocado calçado, tinha as divisões do próprio moinho, ele pegou e recolheu, porque era um investimento que ele havia feito e, de fato, havia sido consolidado a compra do município de Farroupilha. O município gastou 2.100 e poucos mil reais, ou seja, quase 2.200.000. Isso em 2022. A gente está em 2026 e o que me preocupa, e as minhas cobranças, sim, elas aumentarão, porque quando tu compra um bem para o município, tu tem que dar destinação. O município não tinha a obrigação, por lei de aquisição do imóvel, o município não era forçado a nada. Fizeram um tombamento de volumetria, ou seja, tombamento de fachada, que para mim, na condição de historiador, eu acho que é bizarro. Daí muitos vão dizer, mas houve diversas modificações. Sim, houve diversas modificações, mas um bem que agrega valor cultural, mesmo que ele mude algumas características, ele pode as preservá-las. Então, isso eu falo na condição técnica de conhecimento. Porém, agora, segundo informações da secretária de Cultura, Turismo, a Marli, até final de maio, a empresa que ganhou a licitação para fazer o projeto tem o prazo de entregar todo o projeto com o cálculo do que se custa. Mas, nós estamos falando 4 anos depois. A gente teve 2 enchentes, a gente tem 2 guerras em curso, e é esse o ritmo. Daí muitos vão dizer, mas está andando. Está andando que nem uma tartaruga manca. Ou está vindo num navio que está perdido. Ele caiu num ciclone e está rodando. Então, as minhas cobranças vão aumentar, porque sim, quando se comprou, tinha que ter destinação. Tem que ter responsabilidade. Algumas pessoas me disseram, nossa, quanto saudosismo. Não, é zelo com o dinheiro público. Um dinheiro que poderia ter sido investido em outra coisa. Eu sempre defendi o tombamento do bem, eu sempre defendi que se fosse utilizado da melhor forma, mas comprar por comprar não serve.
O município do porte de Farroupilha, nesse sentido, não conseguiu fazer. Daí muitos vão dizer, mas vai se buscar uma LIC. Ok, já deveria estar com as empresas, que eu tenho certeza que se o projeto já tivesse pronto, claro e objetivo, as empresas iriam abraçar e vai ter a LIC. Daí agora vamos dizer, mas vamos fazer o exercício. Aí chegou final de maio. Logo, junho e julho já começa o período pré-eleitoral. Vai conseguir fazer LIC? Ou seja, mais um ano perdido. Enquanto isso se deteriora. E aí, qual que foi o relato da equipe do Homero, que eles foram fazer limpeza? Haviam pessoas no local dormindo. Tem pessoas que literalmente estavam acampadas lá. Porque numa área central, numa área nobre e pessoas que precisam de moradia. E estava lá. Tem cantos que o tapume já está caindo, já está soltando. Mas é preciso muito mais do que simplesmente dizer que tem um projeto em andamento. Nós precisamos de ações concretas. E ações concretas é a revitalização e o uso. Daí muitos me disseram, o saudosismo. Sim, o saudosismo que pode economizar o aluguel da biblioteca pública, o saudosismo que pode economizar o aluguel da Casa de Cultura, o saudosismo que pode botar mais um órgão público lá dentro. Então, pelo bom zelo do dinheiro público e pela cultura da cidade. Só para concluir, é preciso ação, menos enrolação e desculpa, porque está feia a coisa. Eu digo para vocês, sem ser o profeta do caos, mas eu me decepcionei de um jeito na conversa com a secretária e depois que eu fui lá ver, algumas coisas daqui para frente só para trás, e não é só com a água. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente. Eu quero cumprimentar aqui aos presentes, o seu Benac, o polícia, o Jairo, a Eve, a Kelly, a imprensa, que sempre está aqui através do Adamate, servidores da casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Agradeço também às colegas vereadoras e os vereadores pelos temas abordados nessa noite. Pautas que refletem o nosso compromisso com a comunidade e o interesse público. E é só através do diálogo que a gente consegue executar um ótimo trabalho. Então, obrigada a todos pelas pautas e declaro, e nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Só que antes de encerrar, parei. Parei, calma. Calma que não está atualizando. Tem encaminhamento das preposições, das proposições, Eu vou ler no papel. Encaminhamento de proposições. Encaminhamos às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, a emenda substitutiva número 001 de 2026 ao projeto de lei do Legislativo número 005 de 2026 e a emenda substitutiva número 01 de 2026 ao projeto de lei do Executivo número 008 de 2026. Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigada a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.